Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta terça-feira, dia 29 de novembro de 2022, sejam todos bem-vindos. Meus amigos, tenho recebido essas imagens desde ontem, cujo texto que acompanha diz o seguinte: a China, país no qual o Covid-19 se iniciou em meados de 2019 e que se recusou a prestar esclarecimentos profundos à Organização Mundial de Saúde, está novamente no centro das atenções da mídia internacional. É que o líder do país, Xi Jinping, decidiu reprimir os protestos populares com um novo lockdown severo. Dessa vez, ele não está mais pedindo para as pessoas ficarem em casa. O ditador está trancando a porta de prédios residenciais, bloqueando acessos a ruas, encarcerando bairros inteiros. Por lá, as pessoas que geralmente são mais tímidas e contidas devido ao severo regime comunista, têm saído nos últimos dias literalmente no tapa com as forças policiais. A revolta é pela ausência de liberdades individuais. Bem, quem acompanha este canal já há um bom tempo, haverá de lembrar que exatamente há um ano atrás exatamente, ou pelo menos 11 meses atrás, eu dizia que a China estava quebrada. E aí, claro, os bobalhões de sempre comentavam aqui nesse canal: kkkk, esse professor pirou mesmo, a China quebrada. Sai dessa, professor, você não sabe o que fala. Pois é, vejam o vídeo e prestem atenção no porquê a China está hoje endurecendo contra a sua própria população. Não tem nada a ver com o bichinho, sabem, aquele bichinho que muitos dizem cura-se com remedinho de piolho. Não tem nada a ver com isso, é outra história, entenda por quê. Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quarta-feira, dia 29 de dezembro de 2021. E a notícia de hoje é realmente bombástica. A China está quebrada. Vejam, por exemplo, o que disse o Membre, que acabei de citar. Funcionários públicos nos corpos governantes do Partido Comunista Chinês, em algumas das mais ricas províncias da China, viram recentemente os seus salários e benefícios cortados. Uma ocorrência rara e séria que sugere que algo está muito errado com a economia da China e que o regime comunista está em uma situação financeira muito crítica. Como resultado, as receitas fiscais do país não aumentaram e a base econômica está prejudicada. Desde o início desse ano, vários fatores desfavoráveis, como a pandemia, guerras comerciais e inundações, se sobrepuseram aos efeitos da economia da então gloriosa economia chinesa, o que afetou diretamente as receitas fiscais de várias regiões. O premier do Partido Comunista Chinês, Li Keqiang, exortou repetidamente os chineses a aceitarem uma vida difícil daqui para frente. Isso quer dizer o que exatamente? Quer dizer que devemos imaginar que a China está golpeada e logo cambaleará por aí até ao abismo? Não, é claro que não. Esse é um momento que certamente o dragão chinês sente as dores de um golpe. Só que é preciso lembrar que é aí, exatamente aí, que ele fica mais perigoso. Muito bem, então a receita que a China passa nesse momento para o mundo é o seguinte: as economias quebrarão, então aprendam o que fazer para controlar não a economia, mas o povo faminto e desesperado. É com muita violência e campo de concentração, por enquanto, porque pode ser que piore ainda.
Bem, isso acontecerá também nos Estados Unidos, certamente. Uma matéria hoje do Economic Collapse Blog diz o seguinte: muitos especialistas estão alertando que poderemos ver o mercado imobiliário residencial e o mercado imobiliário comercial entrarem em colapso simultaneamente em 2023. Se isso acontecer, colocará uma quantidade extrema de estresse no sistema financeiro. A única maneira de evitar tal destino é que se o Fed começar a reduzir as taxas de juros. Infelizmente, isso não acontecerá. Os funcionários do Fed, na verdade, continuam nos dizendo que as taxas de juro continuarão subindo. Este é literalmente um curso de ação suicida, porque as taxas mais altas vão esmagar completamente a economia. Agora vejam que interessante, numa pesquisa divulgada ontem, diz que 41% de todos os proprietários de pequenas empresas nos Estados Unidos não conseguiram pagar o aluguel de novembro. A matéria diz que, infelizmente, 41% dos proprietários de pequenas empresas com sede nos Estados Unidos relatam que não conseguiram pagar o aluguel integral e no prazo, em novembro. Um novo recorde para 2022. Para piorar a situação, isso ocorreu durante um trimestre em que mais dinheiro deveria estar entrando em taxas de inadimplência de aluguel deveriam estar diminuindo, mas até agora, nesse trimestre, o oposto tem sido o verdadeiro. Em setembro, diz a matéria, a mesma pesquisa constatou que 30% de todos os proprietários de pequenas empresas não podiam pagar o aluguel. Muitos ficaram profundamente alarmados com esse número, que saltou para 37% em outubro. Agora, chegou a 41%. E se há algum momento em que os proprietários de pequenas empresas devem poder pagar o aluguel é durante a temporada de férias. Só que, justamente nesse momento, aponta-se aí um número recorde. 41% não conseguem nem mesmo na temporada de lucros. Por quê? Porque não há mais lucros. Assim, os Estados Unidos, espelhados na quebradeira da China, que começou há um ano atrás, poderão logo mais anunciar cidades de containers ou de barracas cercadas por todos os lados para combater o bichinho. A coincidência é essa: quebradeira, derrocada econômica global, mas combate mesmo ao bichinho. Entenderam, né? Claro. E isso, evidentemente, também repercutirá em outros lugares, como no Brasil. Imaginem essas cidades do interior, cuja rua principal é feita apenas de lojas, todas elas fechadas. Já imaginaram? Imaginem também um país que depende do campo, do agronegócio, para sobreviver, e o agronegócio parado. Já imaginaram? Pois é. E, claro, justamente nessas cidades se combaterá com mais força o bichinho chinês. Pois é, espero estar errado, como eu esperava estar errado há um ano atrás em relação à China. Mas nós estamos dentro de algo muito grande que ninguém pode parar. Por enquanto, estamos sendo castigados pela mão do homem mesmo. Mas logo mais, uma mão ainda mais poderosa poderá nos castigar. Isso porque todos nós estamos vivendo numa loucura diabólica. Todos nós, de direita, de esquerda, altos, baixos, gordos, magros, todos nós estamos vivendo uma esquizofrenia coletiva, sem precedentes, talvez, na história. Porque, vejam, em fevereiro deste ano, começou uma guerra mundial, lá na Ucrânia. Pois é. E passamos meses nos comovendo com as mortes, com a arbitrariedade, com a truculência, com a violência, com pessoas perdendo tudo, casas, familiares, se refugiando em outros países.
sem falar daqueles que morrem na guerra diariamente, e agora, dentro desta guerra, estamos comemorando a Copa do Mundo, que não significa absolutamente nada além de circo, puro circo. Pois é, estamos em guerra e estamos torcendo para os nossos times, não é mesmo? Essa esquizofrenia coletiva nos acarretará muitos danos, porque não se trata apenas de loucura, é também uma imoralidade muito grande. Nós aceitamos a imoralidade. Ninguém mais respeita nada, ninguém mais está nem aí para nada. Esse negócio de que estamos horrorizados com a guerra, isso é conversa. Estamos horrorizados com a guerra até o próximo circo. Depois não estamos mais nem aí. Pois é. Há poucos dias eu vi um vídeo de um rapaz fazendo uma pesquisa na feirinha hippie lá de Curitiba, no Largo da Ordem, que acontece todos os domingos, se não me engano. Pelo menos foi assim no meu tempo. Era uma pegadinha. O rapaz pedia para os passantes se estavam dispostos a assinar um pedido para salvar a ararinha de cara azul ou algo parecido, e todo mundo queria assinar, sim. Depois a segunda pergunta: você também gostaria de assinar uma petição contra a interrupção da gestação? E aí as pessoas ficavam até mesmo horrorizadas. Não, isso eu não assino. Teve um que chegou a dizer: não, isso eu não assino, eu não sou mulher. Pois é, para a ararinha azul, sim, todo o empenho é válido. Para o ser humano, não. Ninguém está nem aí para nada. E isso terá um preço, claro. Bem, para aqueles que ainda duvidam que estamos numa guerra mundial, a Rússia invadiu a Ucrânia, mas não conseguiu tomá-la. Por quê? Porque todos os países mais fortes do Ocidente estão lá, lutando pela Ucrânia, com suas armas e também soldados, claro. Por isso que é difícil tomar um país que está sendo protegido por Estados Unidos, por exemplo, por França, por Itália, por Canadá, etc. e tal. É uma guerra mundial. Só que é uma guerra mundial por procuração. Então já estamos indo para quase um ano de guerra. Logo mais, em fevereiro fará um ano de guerra. E essa guerra também contribui para a derrocada econômica, para a falta de paz, para o karma que se abate sobre nós, já que tem gente que gosta da palavra karma, não é mesmo? Pois é. E tudo isso se tornará ainda pior em 2023. Podem apostar. Nós estamos indo para o abismo. Mas e daí? Tem Copa, não é mesmo? Até depois.